Olá, tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia da Academia de Radiologia. Neste vídeo eu vou te mostrar as aplicações das técnicas nucleares. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui abaixo, ative as notificações, porque todas as vezes que a gente postar um novo vídeo, você será avisado. Vamos então às nossas aplicações. Aplicações das técnicas nucleares. Esse vídeo ele é bem rapidinho para te mostrar aonde estão aplicadas algumas técnicas bem interessantes e para que elas servem. Então você, como profissional das técnicas radiológicas, é bem interessante ampliar o seu conhecimento e saber um pouco mais de aplicações gerais, não só na área da saúde, mas como outras áreas também. Então a primeira, e olha que interessante, tem uma avaliação, a técnica pode ser utilizada para avaliação de erosão e sedimentação do solo. Então eles vão determinar por uma técnica chamada espectrometria gama. E aí eles podem com isso determinar a taxa de erosão de solo. Então eles fazem uma comparação da quantidade de Césio-137 em locais de erosão ou sedimentação. Então, como é que eles fazem isso? Então, eles têm uma quantidade padrão, quantidade de césio, numa área estável que não tem nenhum tipo de perturbação. E aí, essa é a medida padrão. Quando existe erosão de solo naquele local, então a quantidade que eles vão encontrar de césio ali, ela vai ser menor do que o padrão. E quando ocorre sedimentação, a quantidade que eles vão encontrar ali de césio vai ser maior que o padrão. Então, com essas medidas, eles podem determinar se naquela região possui erosão ou sedimentação. E aí, utilizando uma medida padrão da quantidade de césio numa área que é estável. Então, essa é a primeira aplicação. Na segunda aplicação, talvez essa você já tenha ouvido falar, você conheça, é inspeção de segurança. Então, na inspeção de segurança, pode-se utilizar tanto os raios X quanto os raios gama. O objetivo de utilizar essas radiações é de avaliar o conteúdo de caminhões, containers e suas cargas. Nesse caso, a inspeção ocorre para espessuras de até 270 milímetros de aço. Então, essas aplicações ocorrem em portos, aeroportos ou mesmo rodovia. Hoje, na nossa realidade, o que mais se utiliza são os equipamentos de raio-x. Uma outra aplicação, então essa é a terceira aplicação, é na preservação de obras de arte. Então veja que aquelas obras antigas podem ser preservadas utilizando aí as radiações ionizantes. Elas servem para desinfetar e aí conservar. Então serve para patrimônio histórico, artístico, mesmo cultural. E também documentos diversos, documentos muito antigos. Então esse documento vai sofrer uma esterilização com raios gama e com isso prolonga muito mais a vida. A próxima aplicação é irradiação de pedras preciosas. Então essa técnica pode utilizar raio-x de alta energia, pode usar radiação gama e pode usar também nêutrons. Então o objetivo do uso da radiação em pedras preciosas é fazer com que ela mude a cor. E essa mudança de cor, tornam aí essas pedras com maior valor de mercado, maior valor de venda. A próxima técnica é a esterilização de produtos médicos. Então, isso é chamado de radioesterilização. Então, é uma técnica bem eficiente, ela é econômica e segura. A fonte que eles utilizam para fazer esse processo, essa técnica nuclear, é o uso dos raios gama. A fonte, basicamente, é o cobalto 60, mas pode-se utilizar também feixe de elétrons de alta energia. E aí, nesse caso, esses feixes de elétrons vão ser gerados por aceleradores de partículas. Os materiais, esses produtos médicos que são esterilizados são agulhas, seringas, luvas, gases, e aí uma série de outros produtos que são utilizados em cirurgia, são utilizados nos pacientes internados. Então, isso garante aí uma segurança no uso desses produtos médicos.
E aí a próxima técnica é o controle de doenças transmitidas aí por mosquito. Então pode ser feito, usando a radiação, pode ser feita a esterilização de insetos, pode-se suprimir a população de mosquitos que transmite uma determinada doença, ou mesmo com o uso dessa radiação ionizante, esterilizar um mosquito macho, e aí não permite que ele se reproduza e aí aumente essa população. Então isso também serve para fazer um controle aí do número de insetos. E aí a última aplicação em bens de consumo. Então em relógios modernos aí pode ser utilizado o trítio ou o Promésio 147, em detectores de fumaça que contém uma fonte de baixa atividade, que é o Ameriço 241. Hoje eles usam já outros métodos, não usam mais detector de fumaça com fontes, justamente por causa da dificuldade de gerenciar depois tudo isso. Essa fonte pode ser perdida, então para evitar esses tipos de problema, hoje esse tipo de detector de fumaça praticamente não se usa mais. E aí é a presença de materiais radioativos em pequenas quantidades, é lógico, em bancada de granito. Então, com essas técnicas, a gente vê que tem uma série de aplicações no nosso dia a dia. Então, aí a nossa fonte foi a CNEM, né, o CNI. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as aplicações, sobre as técnicas nucleares. E se você quiser saber, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. E aí eu vejo você no próximo vídeo.